Oi meninos, boa tarde. Tô aqui para mais uma aula online nessa quarentena em que estamos vivendo. Imagino que essa também não seja a primeira aula de vocês, então vocês já estão se acostumando, né, com esse processo. Essa disciplina é uma das que me deixa assim mais sentida, porque a gente já ia ter uma saída sábado agora. Essa disciplina que tem muito pra gente ver. Mas aproveitem para estudar esses dias. Como eu tenho falado sempre, não é férias, vamos aproveitar. E nós, professores, estamos trabalhando muito. A nossa aula hoje é sobre tipografia. A aula passada a gente falou sobre elementos formais, né, de leitura. A gente falou sobre linha, a gente falou sobre ponto, plano, cores. A gente falou de tudo que não é tipográfico, que não é uma mensagem de texto, né? Só que quando a gente pensa em tipografia, a gente está falando de um texto que vem antes do texto. Então, a gente sente, a gente se conecta, a gente lê um texto antes mesmo de trazer para o plano do cognitivo, do racional, antes de fazer a leitura, a segunda leitura mesmo, a leitura que a gente conhece comumente de um texto escrito. E isso é muito interessante, né? Isso mexe com a nossa subjetividade, são mensagens que são passadas diretamente para o nosso inconsciente, que a gente não para pensar sobre isso, mas que está comunicando a gente o tempo todo. Para começar, eu quero que vocês assistam esse capítulo da série Abstract. Eu ia passar outro capítulo para vocês hoje, que eu indico bastante também, mas depois eu mostro. Mas como o tema da nossa aula é tipografia, e eu assisti esse episódio e fiquei louca, porque ele é muito bom, ele tem muita informação, ele fala sobre muitas coisas. Eu quero que vocês comecem assistindo esse episódio de 40 minutos. Vocês podem assistir a minha aula inteira e depois passar para a série, ou assistir o episódio e voltar para este vídeo, como queiram. A vantagem, né, da disciplina online é essa. Então, esse episódio fala sobre uma designer gráfica muito importante. Ela é reconhecida, né, mundialmente por ser uma designer que trabalha de forma maestral com a tipografia. Então, ela é uma artista das letras mesmo. Paula vive, né, e trabalha em Nova York. Então, é esse o lugar, né, de onde ela fala que é muito importante para o vídeo, mas que tem vários pontos interessantes que eu quero trabalhar com vocês. Ela fala do processo criativo dela, que é super interessante da gente observar, entender. Ela fala do mercado de trabalho. Ela fala do poder da tipografia. Ela fala da experiência dela. Então, são vários pontos interessantes que a gente tem para trabalhar só nesse capítulo, focando na tipografia, né? Uma das primeiras coisas assim que chamou minha atenção, que talvez vocês já tenham até vivido na trajetória profissional de vocês, é que às vezes a gente consegue fazer um trabalho que a gente considera bom mesmo quando o cliente não dá tanta importância para o que a gente faz. É louco isso, né? E ela, que é um grande nome, mesmo ela passou por isso. Ela dizendo que para ela, vocês vão ver que ela trabalhava com música, ela trabalhava em uma gravadora, ela fazia capa de discos na década de 70, 80. Então, que os discos que ela mais gostou, os trabalhos dela que foram mais interessantes, foram trabalhos em que o artista não se importava tanto assim com a capa, quando ele não estava nem aí, era quando ela podia fazer a arte dela funcionar, né? Ela conseguia colocar a arte dela no papel. Isso é muito interessante. Toda a relação dela com os clientes é muito interessante de observar no episódio. Mas focando mesmo na tipografia em si, né? Tem várias coisas que servem de inspiração pra gente no trabalho dela.
ela fala uma coisa que eu acho muito importante, que eu digo sempre, que é a atualização. Ela diz, eu preciso estar atualizada para fazer o meu trabalho. É uma mulher com 40 anos de carreira, então imagine a gente. Que é observar o mundo o tempo inteiro. É olhar para o mundo inteiro, olhar para as coisas com um olhar crítico, observando, enxergando de fato as coisas. E outro ponto que tem relação com isso, que eu acho muito interessante, é quando ela fala também sobre deixar o subconsciente falar. Então, a tipografia, ela fala com o inconsciente do receptor, né? O contraste com o fundo, a largura, a altura, o tamanho, a ocupação do espaço, isso tudo comunica de forma subjetiva o leitor. Então, na hora de produzir, ela também permite ouvir o seu inconsciente, deixar a subjetividade dela fluir. E isso é uma coisa muito importante pra gente que trabalha com o mercado, sim, trabalha de forma muito objetiva, mas também que trabalha assim com material artístico, com material que é de comunicação. Outro ponto que eu achei muito interessante, uma das cenas que eu achei mais legal, é quando ela exemplifica como qualquer pequena mudança na tipografia muda muito o texto, aquela mensagem. Ela usa a letra E para demonstrar isso, e apenas alterando aquela linhazinha do meio da letra E, ela demonstra como a letra pode ser clássica, ela pode ser ligada à arte déco, né, que é um movimento artístico específico da década de 20 e 30, ou essa letra pode me levar ao modernismo, por exemplo. Paula, ela traz, né, o construtivismo alemão para o coração de Nova York, e o filme mostra, né, como uma ideia dela se torna uma ideia inovadora, como ela linka o produto com a tipografia, que foi o que a gente estava conversando na aula passada também, que não adianta você fazer uma tipografia linda, maravilhosa, que pura, ela é incrível, mas que não se conecta com o seu produto. Então, isso é discutido no capítulo todo, são vários exemplos que ela mostra que cada caso é um caso. Você vai fazer uma logo, você vai pensar na tipografia para um banco, não é a mesma coisa para um teatro, não é uma coisa para um espetáculo de dança. E Paula, ela produziu para o Windows, produziu para Tiffany, produziu para o Citibank, produziu diversos espetáculos de teatro, produziu para a gravadora discos de Bob Dylan, por exemplo, de Bob Dylan a Tiffany. Então a relação dela com o mercado é muito interessante. E essa ligação, então, esses cartazes que ficaram muito famosos, né, do espetáculo de dança, mudou a cara de Nova York, né? Porque ela criou, entre aspas, né? Como eu já disse, nada se cria, tudo se recria. Isso se tornou moda, então a estética que ela traz para Nova York, que também não é nova, como eu disse, ela vem do construtivismo alemão, ela joga mesmo com a estética, com a leitura das pessoas. As pessoas estão passando na rua, estão o tempo inteiro vindo aqueles cartazes. Isso faz que isso reverbere, que vire moda, que vire uma marca mesmo daquele momento, daquele lugar. Então, esse contexto histórico-social... Peraí, mas que eu já ia mudar de assunto. Para fechar aqui, essa questão de a tipografia tem que falar com o produto que está sendo vendido e tem que falar com o público que vai receber aquilo ali. Então, ela
Por que esses cartazes são tão interessantes? Era um espetáculo de dança, era um musical. Então ela fez um cartaz que se relacionasse com o musical, que fosse vibrante, que fosse forte, que fosse movimento, Então, a tipografia pode trazer movimento, a imagem pode trazer movimento. Sim, a gente começou a falar sobre isso aula passada. Como as cores, como a linha, como os planos, como pontos podem dar ideia de movimento. E a tipografia que a gente usa, a fonte, o espaçamento, se é serifado, por exemplo, né? Uma fonte serifada, ela vai ter mais movimento. Então, isso tudo são escolhas que precisam estar relacionadas com o produto, com o público. Pronto, fechamos esse ponto. Contexto histórico e social. Isso é muito importante. Então, ela fala, né, que ela vai mudando, ela revisita os trabalhos dela. Porque o que comunica hoje pode não comunicar daqui a 30 anos. A nossa forma de ver o mundo vai mudando. E a tipografia muda com ela. Então, a gente consegue, como eu falei, a gente consegue ver um cartaz e saber, é arte déco. A gente consegue ver um cartaz e dizer, é arte nouveau. Se vocês não pegaram a história da arte ainda, pesquisem, que é bem interessante. A gente olha um jogo de cores, uma tipografia, a gente pode pensar em Jamaica, por exemplo. E assim sucessivamente. E Paula, ela... não sei por que eu tô falando com essa janela pequenininha assim. E Paula, ela consegue meio que representar Nova York. E isso torna ela também tão importante nesse mundo do design, né? Nesse mundo das artes gráficas. Ela se destaca como essa mulher que consegue entender e que consegue observar a essência do nova-iorquino, né? Isso é falado várias vezes durante o episódio que vocês vão ver. Eu vou abrir aqui rapidinho um documento que tem os pontos que eu tinha. Tcharam. Contexto histórico-cultural, né, que eu acabei de falar, que é muito importante. O mercado de trabalho é muito interessante a abordagem que ela faz durante todo o documentário, durante todo o episódio, porque a gente vê desde ela falando com o cliente pelo telefone, num primeiro contato, tentando entender, tentando construir um briefing. A gente vê ela trabalhando com os funcionários, né, da empresa dela, como é que esse processo, não só criativo, mas de construção, acontece. A relação dela com o papel, né, que no mundo digital muda muito. Até a reunião com o cliente. A reunião com o cliente é muito interessante para quem trabalha mesmo diretamente fazendo arte, mas também lidando diretamente com o cliente. É muito interessante como ela já criou um padrão. Ela percebe um padrão de comportamento dos clientes e aprendeu a lidar com isso. A forma como ela lida com o cliente, seja ele um diretor de teatro, seja ele um grande banco, é muito massa, assim, como ela enxerga o trabalho dela, como ela enxerga o trabalho dela enquanto mercadoria, enquanto força de trabalho, como ela se vê enquanto artista também. Isso é bem interessante. E é isso, esse processo como um todo, né? Como ela observa, vai e volta, como a arte vai mudando. Ela fala de uma arte que era para sair em 2 semanas, né, e acabou levando 2 anos para chegar no produto final. Então é bem interessante essa parte. É bem interessante como ela fala também dessa relação com o mundo físico, no mundo real e o mundo digital. Como a tipografia, a arte está presente no mundo real, sim.
O mundo digital não fez o mundo real perder força. Então a gente tem o QR Code hoje em dia, a gente tem que pensar a tipografia para o meio digital e para o meio real. São dois pensamentos, são duas lógicas. O trabalho está dobrado, mas faz parte do momento histórico que a gente está vivendo. E para ela, né, que veio de um outro momento histórico, que veio na década de 90, até a década de 90, trabalhando com desenho diretamente para passar para o computador, é um processo complexo, complicado mesmo. E que ela traz no documentário também. E essa leitura do mundo, de ver os cartazes na rua e de produzir para este lugar. A gente tem letreiros o tempo inteiro na rua, tem placa o tempo inteiro na rua, tem publicidade o tempo inteiro na rua. E a tipografia está lá, né, em todos esses lugares. E também no meio digital. Deixa eu ver aqui. Do que eu tô me lembrando agora, que eu destaquei no documentário, é isso que eu tô me lembrando. Vocês têm 2 exercícios para fazer. Eu pedi para Cristiano fazer um grupo no WhatsApp pra gente. E aí eu quero que vocês falem também do que vocês acharam interessante no episódio. Eu quero que vocês... Ai, meu Deus. Eu quero que vocês também escolham alguma marca que vocês acham que seja interessante. E aí coloquem lá no grupo do WhatsApp. Então, pode ser por áudio, por vídeo ou por texto, como vocês preferirem. Mas eu quero que vocês analisem o documentário e que vocês escolham. Pode ser na internet, pode ser na casa de vocês, né? Porque não estamos saindo de casa. Então, alguma marca que vocês observem a tipografia e achem a tipografia interessante. Então, esse é o momento de observar tipografia de hoje para a semana que vem. Eu vou mostrar aqui algumas coisinhas para vocês. Então, a palavra tipografia, ela vem da impressão dos tipos. Vocês lembram que a gente viu os tipos? Que eram cada letrinha pequenininha, que era pressionada individualmente, né? Individualmente, que existia um profissional que juntava cada letrinha para formar a palavra, para formar a linha, para formar a frase, para, né, se construírem os primeiros livros. E depois a gente viu, né, todas as máquinas que avançaram, mas no início era assim que a gente fazia impressão, com os tipos. Com o computador isso muda completamente, mas a gente manteve esse nome, né? Tipografia. Aqui, um exemplo básico. Aqui, pronto. Dos tipos, né? De letra que a gente pode ter. Sem serifa, com serifa. Como se fosse uma imitação, né? Mas não é exatamente uma imitação. Uma nova leitura, né, da nossa escrita à mão, e símbolos diversos que são usados também, né, na tipografia. Então, cada uma dessas também se relaciona, né, com a mensagem que a gente quer passar. Então, uma letra sem serifa, por exemplo, ela é mais adequada para o meio digital, por exemplo, porque a serifa no meio digital, né, prejudica a nossa leitura. A serifa é interessante para livros longos,
para textos longos, porque ela estimula a continuação do olhar. Então, cada uma delas tem características estéticas que vão trazer informação, né, para o nosso trabalho. Ai, meu Deus. As letras podem ter essa variação, né, que vocês todos já conhecem, mas que é importante a gente perceber que esteticamente elas dizem coisas muito diferentes. A gente usar uma tipografia com uma letra mais fininha e a outra com uma letra mais gordinha comunicam coisas muito diferentes. Uma pode ser mais clássica, mais séria, uma pode ser mais brincalhona. A letra também pode ser mais fina ou mais larga. Isso também vai trazer intencionalidades diferentes, textos diferentes. Elas também podem variar de acordo com o equilíbrio, né? Então, o que a gente chama de linha de caixa alta, como vocês podem ler, correspondem às letras maiúsculas, né? As letras de caixa alta. A ascendente é a linha que acompanha a altura dos caracteres alongados, né? B, D, F, H, K, L, T. A linha de base é a linha da maioria das letras, né? A, C, E, I. E descendente as que vão para baixo. G, J, P, Q. Dá para brincar muito com isso também. A gente tem várias formas de destacar uma letra, colocando ela mais alta, colocando uma frase toda, destacando, por exemplo, a linha ascendente, ou destacando a linha descendente. Isso vai mudar muito o nosso texto. Se a gente coloca o texto todo com letra minúscula, se vai ter uma letra maiúscula iniciando a frase ou título, como a gente vai destacar o início, o começo, isso tudo tem significado, significa muito, né? O leading é a distância entre as linhas, tracking é a distância entre as palavras e o kerning, eu acho que é assim que se fala, é a distância entre os caracteres. Isso também tem muito significado. Então, a composição que a gente faz dentro do nosso produto, como essa tipografia vai trabalhar com os outros elementos, por exemplo, qual vai ser o distanciamento entre as linhas, entre as palavras, entre os caracteres. Isso tudo traz muito significado para o nosso produto. Então, não se enganem, não é de qualquer jeito, não é ingênuo, não é sem intencionalidade, que nada é feito, nem a distância entre os caracteres. A cor, daqui a pouco eu falo sobre isso. Aqui um exemplo de como se está em caixa alta, se está em caixa baixa, o posicionamento, o tamanho, tudo isso significa e encaminha a nossa leitura. Então, o que importa é o conteúdo apenas. A gente se lembra daquela famosa frase, né? O meio é a mensagem. E a tipografia é a mensagem também. O alinhamento também influencia muito. Então, se o texto é alinhado para a esquerda, para a direita, no centro, justificado, isso vai também ter uma relação direta com a mensagem que eu quero passar no meu produto. Por exemplo, nas minhas aulas, eu tento sempre, principalmente quando eu uso imagens, equilibrar. Então, se no slide 1 o texto está na esquerda e a mensagem está na direita, no slide 2 eu altero essa ordem e mudo o texto de lugar, para que ele não fique tão maçante. Então, a gente precisa aprender a jogar com isso também. Para onde a gente alinha o nosso texto
também vai dar um significado muito forte, porque as áreas de leitura têm pesos diferentes, como a gente já disse. E essa relação com o plano todo, com o quadro todo, com o projeto todo é muito importante. Então, relação com o fundo é mega importante. As cores são muito importantes. Se eu vou ter outros elementos gráficos dialogando com o meu título ou o meu texto, então às vezes se eu coloco uma linha reta na lateral do meu texto, eu trago outro significado. Então a tipografia ela se relaciona. Se ela é horizontalizada ou verticalizada ou diagonal, não, vocês entenderam, né? Ou na diagonal, whatever. Isso tudo diz muita coisa. Aqui uns exemplos pra gente analisar de marcas que mudaram, né, sua tipografia. Me digam aí o que é que vocês acham dessa marca do Uber, que passou de todo branco para todo preto. Vocês acham que a Uber ela já é uma marca forte? Se tivesse escrito outra coisa aqui qualquer, vocês pensariam no Uber? Eu acho que sim. Eu acho que até carros pretos já são associados ao Uber hoje. Então eu acho que se tivesse escrito esse fundo preto com meu nome escrito Dani, 4 letras, Dani, 4 letras com essa tipografia e esse fundo e essas cores. Vocês não acham que a gente ia saber exatamente de que marca a gente estava falando? E olha que a gente está falando de coisas que aparentemente são muito simples. Preto e branco, sem muitas cores, sem ser uma coisa McDonald's, assim, ou Coca-Cola. E que a marca é a tipografia, né? Netflix também deu uma limpada na sua marca. Então, a Netflix já tinha um vermelho associado à sua marca, né? E aí a Netflix, ela entra, né, numa onda, digamos assim, né? Num movimento mesmo que a gente tem visto, né, das marcas recentemente, de ter marcas mais limpas. Inclusive, eu acho que isso faz todo sentido, né, considerando esse mundo mega comunicado em que a gente vive, com esse mundo com uma super comunicação, informação vinda de todos os lugares. Então a gente precisa pensar em marcas fortes, mas que não afastem o nosso leitor, que já está tão cheio de informação, né? Que não se torne uma poluição. Então, é isso, meninos, por enquanto. Como exercício para a semana que vem, eu quero que vocês mandem essas informações para mim. Eu vou parar para avaliar isso na quinta-feira que vem. Eu tô tentando também me organizar, porque a gente tá meio que trabalhando à distância, mas trabalhando 24 horas por dia. Então, precisa cuidar da saúde mental. Se cuidem psicologicamente também. Mantenham a calma, peçam ajuda, conversem com a gente. Não é fácil mesmo esse momento. Então, cuidem da cabecinha de vocês também. Deem uma relaxada. É isso, se cuidem. Cuidem do corpo, cuidem da mente. E vamos cuidar um dos outros. Abraço e estou à disposição de vocês. Beijo.